parou para pensar sobre como a inteligência artificial alterou completamente a dinâmica social e hoje está presente em vários aspectos da nossa vida, como em casa, com a Alexa, ou no trabalho ao recebermos spams no e-mail? Pois é, quanto a isso, Lima Vaz nos antecedeu que essa alteração na sociedade seria considerada uma mutação civilizacional, na medida em que causou uma disruptividade entre o que era antes percebido com o que agora é notado. Essa infiltração da IA ocorreu também nas instituições, como, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que em 2019 criou o Projeto Vitor, uma plataforma de IA responsável por filtrar os processos que chegam à corte e que têm vinculação com temas de repercussão geral. Nesse sentido, diante das mudanças abruptas trazidas pela inteligência artificial, eu, César Nabaque, e a minha parceira de pesquisa Lívia Chamum, sob orientação da professora doutora Cláudia Toledo da Faculdade de Direito da UFJF, buscamos, a partir do projeto A Abordagem de Sistemas de IA em Geral e seu uso pelo Poder Judiciário em especial, inovações tecnológicas versus regulamentação, analisar como está se dando a regulamentação da inteligência artificial no âmbito mundial, em especial, analisando criticamente os limites e as possibilidades de aplicação dessa tecnologia no âmbito do Poder Judiciário. Inicialmente, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica a partir da leitura de artigos científicos, dos quais nós retiramos 3 resultados de pesquisa. O primeiro, a IA foi muito festejada pela sociedade civil e pelos juristas sob argumento de que ela gera maior celeridade e imparcialidade no momento da análise da decisão. No entanto, a imparcialidade foi frontalmente rebatida pelo nosso segundo resultado de pesquisa, o qual a neutralidade da IA é uma falácia, visto que o resultado final é obtido a partir da leitura de dados inicialmente introduzidos pelo programador, sendo que, ao introduzi-los, o programador inconscientemente expõe esses inputs aos seus próprios valores e preconceitos, resultando, ao final, de um dado enviesado. Além disso, identificou-se que a estrutura binária e a monocausalidade em que se pauta a IA faz com que essa forneça respostas simples a problemas complexos, o que, em âmbito jurisdicional, resulta em decisões insuficientes e carentes de fundamentação e motivação, o que, consequentemente, viola as diretrizes básicas do devido processo legal. Além da pesquisa bibliográfica, realizamos uma pesquisa legislativa, na qual buscamos analisar criticamente leis e documentos normativos de 5 países diferentes e do bloco da União Europeia, países estes que foram selecionados devido aos seus posicionamentos diversos e por muitas vezes antagônicos em relação à regulamentação da inteligência artificial. Nesse sentido, países como a Estônia e os Estados Unidos se mostram mais avessos à regulamentação, por acreditarem que se resultariam em entraves ao desenvolvimento tecnológico. Em contrapartida, a França resolveu proibir em lei a pesquisa jurimétrica dos dados dos magistrados, assumindo uma posição mais radical e apostando na regulamentação como uma ferramenta de proteção aos direitos fundamentais. Posicionamento intermediário, de modo a equilibrar a regulamentação com o desenvolvimento tecnológico, foi incorporado pela Alemanha, de modo que essa criou requisitos práticos operacionais para a inteligência artificial, de modo a garantir previsibilidade dos seus atos, a fim de proteger os direitos fundamentais e garantir a transparência dos atos e resultados obtidos a partir da atividade da IA. No Brasil, grande parte da postura regulatória oriunda do PL 2338 foi muito influenciada pelo AI Act, a norma de regulação da IA da União Europeia, de modo que ambos regulamentos apostam na classificação da IA em um sistema de risquificação, de modo a atribuir diferentes obrigações a depender do risco em que a IA oferece aos direitos fundamentais. Como exemplo disso, podemos falar que na administração da justiça, o AI Act classifica a inteligência artificial que atua nesse ramo como de risco elevado, garantindo que as obrigações decorrentes da sua utilização sejam mais restritivas e mais controladas. Por fim, o pensamento que tiramos da pesquisa é que o desenvolvimento tecnológico é sim benéfico, mas se conciliado com uma regulamentação que proteja os direitos fundamentais e o Estado democrático de direito. Essa noção é muito bem exposta por Von Potter ao dizer que nem tudo que é tecnicamente possível é socialmente desejável, eticamente aceitável e juridicamente admissível.